Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem. Rodada passada nós fizemos uma pontuação mais ou menos, né, 88. Eu não vou ser mentiroso, eu acho que a gente foi mal, acho que a gente podia ter ido melhor, sabe? Se eu tivesse pelo menos mantido o Everton, que era a ideia inicial do vídeo, a gente teria feito os 90 e pouco, e no final a gente acabou trocando de última hora, eu fui, tentei com o Grando, e a gente acabou se ferrando, tá? Bem, a gente vai seguir com a montagem do time, tá, pessoal? Eu vou fazer, só comentando a rodada passada, né? Marcos Leonardo perdeu um gol cara a cara, o Fábio fez um milagre, infelizmente não fez o gol. E acontece, tá? Acontece, a gente podia ter, tinha as outras opções como Hulk e Pedro, né? A gente acabou errando o terceiro atacante, fazer o quê? Né? E vamos lá, vamos fazer o vídeo, o esqueleto, o espinha dorsal, tá? Vamos tentar ser um pouco mais rápido nesse vídeo e prático também, da mesma forma, tá? Pessoal, eu não vou tirar o Endrick do time, tá? Nem o Veiga e eu acho que nem o Piquerez e um zagueiro do Palmeiras. Seja Murilo ou Gomes. Aí o animal voltando aqui. Desculpa, vocês sabem que o Gomes é um baita zagueiro, só que os últimos dois jogos que ele jogou ele foi expulso. Espero que não seja expulso. Inclusive, acho que eu vou por hack do zagueiro essa rodada, tá? Mas enfim. Por quê? Né? É simples, tá? O Diniz não quer perder jogador, tá? Pro Mundial e é o sintético, né? Do Palmeiras, o famoso sintético que o Lucas lesionou, o Dudu lesionou, o, o Arias lesionou não contra o Palmeiras, mas no Newton Santos no primeiro turno contra o Vasco, se vocês lembram, né? Quase não jogou a semifinal da Libertadores, então assim, é totalmente entendível o Diniz não querer perder peças pensando no Mundial. E também ele não vai querer ajudar nem Botafogo nem Flamengo, né? Então assim, ele vai pôr, sim, provavelmente, o time quase inteiro reserva, cara. Talvez o único que tá provável ali, acho que é o John Kennedy. Eu cliquei errado. Aqui, ó. Então, assim, deve ir realmente um time muito reserva. E o Palmeiras tem chance de ser campeão brasileiro nesta rodada, né? Se ele ganhar e, por exemplo, o Flamengo tropeçar e o Galo tropeçar, eu acho, tá? Qualquer um dos dois, eu acho que se os dois. Acho que, eu não sei se. Eu não sei como tá a tabela, enfim, mas assim, eu sei que a tropeço. Se os dois não ganharem, o Palmeiras matematicamente ele consegue ser campeão nesse fim de semana, tá? Senão vai pra última rodada. Então eu vou deixar por enquanto esses bonecos aqui e, claro, deixar o De Arrascaeta. Então agora a gente começa a montagem do time, tá? Essas são as nossas unanimidades da rodada. Depois vocês vão ver também que casa bastante com o dado estatístico. Bem, pessoal, vocês sabem que sempre a gente começa falando de árbitro, que vocês gostam, né? Não necessariamente bate, mas assim, é uma referência, né? Então, se você for pegar pênaltis por jogo, o jogo que pode ter recorrência aqui de pênalti, o Klein, o jogo do Paranaense e Santos, então talvez um Vitor Bueno aí, pra terceiro meia, se você tá pensando, se você se amarra bastante com essas coisas. 0-4 e do Daronco também. Daronco tá parando de bater pênalti, né? De marcar pênalti. Mas o Daronco também, então Fortaleza e Goiás pode ter recorrência. E 0-4. 0-4 o Braulio. Cara, aí é uma dúvida minha. Quem que bate pênalti no Palmeiras? É o Veiga ou o Piquerez? Eu não sei. Mas eu tô com os dois, né? Então meio que se exploda. Mas é uma curiosidade minha mesmo, de verdade. Porque desde aquele jogo do São Paulo, não teve mais pênalti pro Palmeiras. E ninguém sabe mais se o Palmeiras realmente, o batedor ainda é o Veiga, ou foi apenas ocasional que o Piquerez bateu pênalti naquele jogo contra o Clássico, né? Contra o São Paulo, tá? Então apenas por curiosidade, essas são as sequências de pênalti aqui. O que tem menos chance de ter pênalti, inclusive, você vê que aqui é um jogo só, mas assim, 21 é o Abel, abate Abel é o que eu falo, ele quase não marca pênalti. O cara tem que ser, né, assassinado aqui pra ter pênalti, então assim, nem pro Hulk, se fosse por analisar a média, né, também não tem muita marcação, tem que ser muito pênalti, tem que ser pênalti de verdade mesmo, pra ser marcado, tá? E vamos falar dos técnicos aqui, fora a espinha dorsal, né? Pessoal, eu vejo técnicos. Eu acho que o Abel, de novo, é muito favorito pra rodada. Muito favorito mesmo, tem potencial de vitória, ser campeão. Se o Fluminense realmente colocar um time reserva, pode ser que o Palmeiras até goleie o time reserva do Fluminense. Pode ser que segure esse G. Tem também o Tite. Eu acho que o Voivoda também tem um potencial legal. O Felipe Scolari eu acho uma opção interessante, mas arriscada, porque eu acho que o Galo ganha, mas o São Paulo é um time chato. Eu falei pra vocês rodada passada que eu não via, por exemplo, o Cauli imitando. Inclusive eu acabei tirando, né?
Eu voltei pro meu Zé Rafael porque São Paulo pode ser que perca, mas ele é um visitante chato no sentido que ele não ganha. Mas ele não é goleado. Se você pega os jogos do São Paulo, tirando aquele clássico lá, é difícil o São Paulo ter como tomar goleada, tá? Esse jogo é bem difícil pro Galo. Eu acho que o Galo ganha. Só que é bem difícil. Tá? Eu acho que tem técnicos mais fáceis, entre aspas, pra rodada. Renato Gaúcho, a mesma coisa. Aqui um jogo dificílimo pro Grêmio. Na teoria, o Grêmio ganha do Vasco, mas o Vasco tá desesperado pra não cair. Não sei o que dá aqui, tá? E eu assisti o jogo do Grêmio, eu não gostei. Eu confesso que, assim, primeiro tempo, Goiás travou o Grêmio, tava ganhando de 1 a 0. A torcida vaiando o time do Grêmio. No segundo tempo melhorou, né? Entrou o Ferreirinha, o Cristal também jogou mais pra frente. Aproveitaram mais o Soares. Só que eu confesso que o Grêmio também tá tomando gol quase todo o jogo, então eu acho que é o Abel ou o Tite, tá? Então assim, tem Tite, Abel, Tite, talvez um Caixinha correndo por fora, né? Vocês sabem que o Pedro Caixinha também é sempre interessante. Se bem que o Bragantino vem tropeçando nas últimas rodadas e vem tomando gol também, né? Então é Tite ou Abel. Eu não sei. Eu confesso que eu não sei, eu vou deixar por enquanto o Abel, tá? Eu sei que tá ficando bem Palmeiras, só que assim, se realmente se confirmar isso aqui, é bem tentador mesmo você. Cara, eu acho que o Palmeiras tem grande chance sim de ganhar bem e com SG, tá? Mas o Tite também seria uma baita opção aqui. Eu não sou muito a favor de fechar a zaga, só que pra essa rodada eu acho que é totalmente interessante, é totalmente coerente, tá? Seja Flamengo ou Palmeiras, se você for fechar. Zaga de um dos dois, tá bom? Então, pra técnicos, eu acho que é isso. Tite, Abel, Renato Gaúcho e Vojvoda. E o Felipão correndo por fora, mas eu acho que é mais difícil. Eu não arriscaria tanto no Felipão assim. Eu acho que dá pra você. Se você não quer de Abel, eu iria de Tite, tá? Vamos pro gol, pessoal. Ó, pro gol. Analisando procedimento de defesas, né? Por chutes. Pessoal, é engraçado, né? Porque assim, o Goiás ele vem sim. Inclusive jogou o Kaique, isso que me quebrou, que eu tava com o Grando. Mas assim, o Goiás chuta demais a gol. Vem sim, ele faz gol todo o jogo. Só que ele chuta muito a gol, dificilmente o goleiro é negativo. É uma opção. Se você pensar no goleiro do Fortaleza. Se segurasse SG, o João Ricardo podia imitar. É uma peça para você diferenciar. Eu não. Assim, vou falar uma coisa. Tem cedimento pro PR, tá? Tem muito cedimento pro PR, mas eu não confio no Botafogo. Vocês me perdoem, mas assim. Não sei se tem botafoguense assistindo. Mas, inclusive, acho que você vai concordar comigo que não tem como confiar no Botafogo, cara. O que eles fizeram depois da última rodada contra o Coxa, eles tomaram gol depois de 40 segundos que eles fizeram o gol deles. É inacreditável, entendeu? Então, assim, eu sinceramente acho que não dá, tá? Não dá mesmo. E, assim, os goleiros interessantes. Talvez o Cleiton. Eu sei que o Coxa também mete gol todo jogo, mas é na mesma lógica do Goiás, assim, se você tá confiante que você quer diferenciar no goleiro, né? Você quer diferenciar sozinho no goleiro. Então, assim, tem o João Ricardo e talvez o Cleiton aqui. Eu ainda vejo, acho que o Everton como principal goleiro pra rodada, tá? Sendo bem sério pra você. O Flu sempre cedeu pra goleiro. Inclusive, quando jogava principalmente quando jogava com time reserva, tá? Quando jogava com time reserva, aqui também. Aqui foi reserva também. Ele sempre imitou os goleiros. E assim, o Everton, dos times, é um dos goleiros que mais seguram SG. Palmeiras, né? Palmeiras vem segurando muito SG, ó. 5 SG seguidos em casa. Uma opção interessantíssima, tá? E o Fluminense chuta muito a gol. Não confio no meu Corinthians, por mais que tenha ganhado do Vasco com aquele milagre. Tem sedimento, mas eu acho que tanto o Inter como o Corinthians são times que tomam gol todo jogo, então não confio em nenhum dos dois aqui. Eu acho que pra mim isso aqui é... O placar que mais se repetiu em Itaquera nos últimos anos foi 2 a 2, sabia? Que eu me lembre, 2 a 2. É empate com gols. Seja no Beira-Rio e seja no Itaquera. Então esse jogo aqui eu acho que é vazado os dois times. Tem sedimento pro Everson, inclusive um baita goleiro, né? Ele se mostrou, inclusive, rodada passada contra o Flamengo. Ele fez uns milagres lá, cara, contra o Léo Pereira, que é interessante. Então, se você que tá pensando você não quer ir de Everton, né? Você não quer ir de Everton do Palmeiras, você não quer ir de Bento, você não quer ir de Fortaleza, você quer ir com, cara, o goleiro do Galo interessante. E o Rossi, né, pô? Vamos falar do Rossi. O Rossi tem sedimento, sim. O Cuiabá é um time que vem cedendo SGs. Normalmente cedia, né? Você desconsidera aqui, mas normalmente ele sempre foi um time que cedia SG, mas é um time que é difícil de tomar goleada também, ou ser vazado, tá? Mas eu não gosto muito porque ele tem um perfil que ou ele vai lá e tira o SG do time, ou ele dá um chute só. É um time que não né? Esquece, que aqui é o Coxa. Sempre teve esse perfil o Cuiabá, então é meio perigoso. O Rossi,
pode ser que assim, ou ele perde esse G, ele faz -1, ou ele vai terminar lá com os seus 6, 7 pontos, né? Eu não sei se recuperaria. Tá, então eu acho que pra gol, pessoal, pros goleiros, essas são as opções, mas assim, engraçado, né? Por casamento de conquista, né? De média, você tem, é o que a gente comentou aqui, ó, o Everton, o Everson, acho que são opções, e tem o Rossi, acho que são esses três mais fortes pra rodada, tá? O resto é meio que... Como que eu posso dizer? O resto é meio aposta, tá? Cara, eu vou deixar por enquanto o Everton aqui, mas na verdade eu vou ver se tem algum hack. Provavelmente o Fábio vai confirmar que não vai jogar, ele vai virar hack universal pra todos os goleiros, tá? Mas por enquanto não tem goleiro mais caro que o Everton, vou deixar o Everton aqui no seco mesmo, direto. Mas minha dúvida entre o Everton e o Everson, tá? Essa é a verdade, no gol. Essa é a verdade, tá? É indo pros zagueiros, pessoal. Vamos pra zagueiro. Cara, não é porque o Joaquim conquistou uma barbaridade de desarme, né? Mas o Fluminense sempre cedeu desarmes, tirando o que é clássico, né? Clássico é jogo nervoso. Até o mercado pegou desarme, cara. O mercado, ele é muito ruim pra cartola, né? Mas assim, o Lemos mitou. Então assim, você tem que ter um zagueiro do Palmeiras, e o Palmeiras tem os zagueiros que mais conquistam no campeonato, né? Murilo, o Naves também. Agora volta o Gomes. Que eu me lembre na escalação, tá o Gomes com o Murilo aqui, ó. O Gomes mais centralizado. Murilo pegando mais aqui junto na rebarba, né? Contra um ponta. Aqui nesse esquema de 3 zagueiros. Então, assim. É complicado. É assim, você tem que ter um zagueiro do Palmeiras. Que eu não sei, eu não queria dobrar. Eu não queria. Não sei. Eu não sei se eu vou dobrar. Eu vou pensar nisso ainda, tá? Mas assim. O mais forte da rodada, eu acho que é dobrar, inclusive, o zagueiro do Palmeiras, porque mesmo que tomasse gol, eles iam se recuperar. E o Cuiabá tá cedendo também de alguns desarmes, alguns jogos muito, outros não. Tá aqui já é o padrãozinho dele 2, né? Mas tinha cedimento também pro Léo Pereira, tá? Tinha cedimento pro Léo Pereira. O Léo Pereira pegou um desarme rodada passada. Cara, de resto, tem sedimentos dos outros times, mas aqui não é nada absurdo, né? Não tem nada absurdo. Tem sedimento do Santos aqui, se você tá pensando em algum zagueiro do Paranaense. Só que o Paranaense é aquela velha história também, um time que toma gol quase todo jogo, né? Se bem que segurou contra Vasco e Cruzeiro, mas é um padrão. O Paranaense é um time que sempre tomava muito gol. Todo jogo tomava gol. Fazia e tomava, né? E o Santos como visitante, que eu me lembro, ele meteu gol em todos os jogos como visitante, tá? Então, tomar cuidado. Eu acho que o placar mais provável aqui é 1-1, 2-1, talvez pro Atlético. Se o Santos se superar, talvez aí 1-0 ou 2-1, Santos, não sei. Mas eu acho que cada um faz um gol pelo menos, tá? E tem também cara, é por isso que eu falo, o cedimento do São Paulo, do Coxa, tá? E do Goiás, e também do Cruzeiro, se você tá pensando em algum zagueiro do Botafogo, é tudo igual, tá? É tecnicamente empatado aqui. Então, assim, se você não quer dobrar o Palmeiras, ou você não quer o Flamengo, você poderia sim com um zagueiro do Galo, talvez com algum zagueiro do Bragantino, só que eu já não tô confiando tanto em zagueiros do Bragantino em si. E o Cuesta acho que tá desarmando bastante. Rodada passada ele desarmou pra caramba. Ele pegou acho que 6 ou 7 desarmes, tá? No jogo do Coxa. Então tem sedimento sim. Mas os mais fortes são Palmeiras e Léo Pereira, tá? Se você quiser, não quer dobrar Palmeiras, vai falar, bem, vou pegar Murilo ou Gomes junto com Léo Pereira. É forte. Inclusive deve ser a zaga mais equilibrada, se você for pensar em time equilibrado, e se você não quer fechar a zaga, tá? E em contrapartida também o Atlético cede pro São Paulo, tá? E o Corinthians cede muito também pro Inter. Só que é o que eu comentei pra vocês. Eu acho que esses jogos aqui já mais tiroteio, mais arriscado. Eu acho que é mais arriscado esses jogos aqui, então eu já não iria tanto. Eu estou pensando aqui. Nesse momento eu acho que eu vou deixar o Léo Pereira. Só que eu tô realmente pensando se eu não vou por um outro zagueiro do Palmeiras, tá? Vou ser bem sincero pra vocês. Eu tô pensando mesmo. Porque eu não sou a favor de fechar zagas, porém tem rodadas que é muito propenso. E mesmo que eles percam esse dia, eles se recuperam. Essa rodada é meio pra isso, tá? E também faltam 2 rodadas, né, pessoal? Então, assim, eu, por exemplo, eu quero dar uma arriscada das minhas ligas, então provavelmente eu vou fazer isso. Mas por enquanto, eu sempre monto times mais equilibrados no canal, então vou deixar o Léo Pereira aqui, tá? Deixar o Léo Pereira pra vocês aqui. Bem, pessoal, indo pra lateral, eu acho que lateral se resume simplesmente na rodada o Piquerez,
Ele é um monstro, muito bom. Ele joga de ala, né? Muito forte pro Cartola. É, analisando também sedimento de desarme. É mais ou menos, né? 8. Assim, aqui conquistaram muito, depois não cedeu mais nada, né? Historicamente falando, o Fluminense não cede para laterais esquerdos, mas normalmente quando o zagueiro tem característica de pegar desarme, ele pega. Então acho que o Piquerez deve pegar um ou dois desarmes, mas a questão do Piquerez é pontuação, né? O Piquerez, ele joga de ala, cara, é quase um ponto. É a mesma ideia do Rubens, se você pensa de Rubens, tá? Indo pro lateral direita, tem muito cedimento aqui, né? Principalmente quando jogava o Keno. Mas eu não. Então, aí que tá. Como eu não sei se vai jogar. Eu não sei quem que vai jogar no time. Já não sei, não consigo te afirmar que vai ter mesmo cedimento. Mas tem cedimento pro lateral direito, tá? Pro Marcos Rocha. O Marcos Rocha, inclusive, ele vem pontuando muito mais que o Mike. Se você for pensar na lateral direito, é o Marcos Rocha. Pra você pegar desarme, tá? Ou se você não tem cartoleta pro Piquerez, você pode pôr o Marcos Rocha, por exemplo. Se você tá pensando em desarme, tá? Ó. Inclusive, conquista muito. Também tem cedimento pro lado direito, pro Sarabia, tá? O Palmeiras, hein? O São Paulo tem cedendo muito. E é bem recorrente, tá? Em questão de desarme. Sarabia vem conquistando muito. Ele sempre foi muito bom. 10 vezes é época internacional pra Cartola. Tá recuperando a sua. Faz umas rodadas que ele tá muito bem, né? Vamos pensar aqui. Agora no Capixaba. Cara, o cedimento do Capixaba é muito alto. Todo mundo. De verdade, o lateral. O Coxa cede demais pra lateral esquerdo. Demais pra lateral esquerdo mesmo. O único problema é que o Capixaba e o Bragantino vem decepcionando. Eles vêm tomando gol. Mas eu queria muito de Capixaba. Só que assim, também tem cedimento pro Ayrton Lucas em desarme, né? Desarme. Também tem cedimento pro Bruno Pacheco, do Fortaleza. Então, na minha opinião, de verdade, não tem muito cedimento aqui no lado esquerdo, tá? Em desarme. Em questão de desarme, não tem muito cedimento pro Rubens ou pro Arana. Né? Mas eles são jogadores que estão em boa fase. Inclusive, o Arana vem de 2 mitadas aqui jogando em casa. Na minha opinião, pessoal, pra lateral essa rodada, eu não abriria a mão do Piquerez, porque ele tem potencial de SG, desarme, etc e tal, chute, né? E tal. Eu acho que assim. Só deixa eu analisar pra vocês o Marlon, né? Antes de que eu esqueça. Se você tá pensando em Marlon, tem cedimento de desarme também pro Marlon, tá? E você sabe que o Botafogo tá tropeçando pra caramba. Eu não me assustaria se o Cruzeiro se superasse e ganhasse, por exemplo. Fizesse 1x0 ou segurasse um 0x0 lá com o Botafogo. Não me surpreenderia, tá? Porque o Botafogo tá muito mal. Muito mal mesmo. Principalmente mentalmente. Então, assim, eu deixaria o Piquerez. Agora você vai ter que combinar o outro lateral. Seja Marlon, Capixaba, Pacheco. Eu não sei por que o Cartola tirou o Ayrton Lucas daqui. Eles devem estar pensando que tipo, o Ayrton Lucas vai ser banco porque o Felipe Luiz declarou que vai encerrar a carreira, né? Mas assim, eu penso que o Ayrton Lucas deve começar jogando e se tiver tudo bem, né? Tipo um 2x0, 1x0 do Flamengo, ele entra ou o Felipe Luiz deve entrar lá pelos, sei lá, 70 minutos, 75. Aí sim entra o Felipe Luiz. Eu não acho que vai começar do banco, não. Eu acho que não. Inclusive o Flamengo ainda tem chances de título matematicamente, né? Eles têm que fazer a parte deles que é ganhar, porque eles tropeçaram contra o Galo, inclusive perderam feio pro Galo, né? E se acontece uma tropeço do Palmeiras, matematicamente falando, ainda tem campeonato, vai pra última rodada, tá? Mas o Ayrton Lucas tá comprovado aqui. O Cartola colocou interrogação, eu acredito por causa disso, que eles acham que, né, vai ter a questão, né, do Felipe Luiz, talvez comece jogando, pode ser que aconteça, mas eu acho que não. Eu acho que o Arthur Lucas começa jogando. Talvez a questão seja a minutagem dele, que eu já não sei, tá? Só que aí, então, você tem o Ayrton Lucas, Marlon, Rubens, eu não sei porque tá aqui. Ele começou no banco da passada. Tá o Igor Gomes lá. Capixaba, Arana e Pacheco, tá? E talvez o Marcos Rocha. Que tá falando que não joga aqui. Porém, eu não sei por que tá falando que não joga, sendo que, enfim. Eu vou deixar o Capixaba por enquanto, tá? Capixaba, eu sei que ele caiu bastante nas últimas rodadas aqui, mas é porque vem tomando gol. Só que assim, rodada passada que o Fortaleza não tem cedimento direito, pela lateral esquerda ele ainda conseguiu pontuar também. Eu vou deixar por enquanto aqui o Capixaba. Eu vou pensar, tá? Sinceramente eu vou pensar se, por exemplo, eu não troco pra um Ayrton Lucas, mas eu quero ter notícias mesmo de que ele vai jogar. Assim, eu acho que joga o Ayrton Lucas, tá? Porém, né?
Aí começa aquela putaria, né, de que ninguém sabe a escalação, blá blá blá, e você sabe como que é foda. E pior que é domingo, então a gente vai ter que ficar acompanhando notícia. Você que quer ir de Ayrton Lucas, vai ter que acompanhar a notícia e ficar vendo também o Joga 10 News aqui, tá bom? Então, pessoal, pra laterais, eu acho que essas são as opções laterais pra rodada. Pessoal, indo pra meio campo, assim, considerando que você vai com esses dois aqui unânimes, eu penso o seguinte, tá? A Arias tá confirmado aqui, mas não deve jogar não. O Diniz não é doido de querer perder eu acho que o melhor jogador deles, inclusive, tá? Tem o velho e bom Ranieri, mas eu não faria isso contra o Flamengo, sendo bem sincero pra você, acho que não compensa. Tem o Zé Rafael, uma opção muito boa, inclusive entregou média básica da hora passada, né? Às vezes ele pode participar de um gol e uma assistência, bem forte isso aqui. Tem também o Gerson, eu já vou mostrar pra vocês a estatística, tá? Só falando dos bonecos. Tem o próprio Alan Patrick, muito bom, acho que muito forte. Se puxar um contra-ataque aí com o Ener Valencia e sair gol, vai ter participação do Alan Patrick pro Ener Valencia. O próprio Eric também, às vezes, né, faz uns gols, né? Aí só, que imitou, inclusive. Evangelista, Pikachu, Caleb vem muito forte nas últimas rodadas, tá bem fazendo gol. Teve um jogo aqui que me lembro que não valeu. Pro Cartola, acho que ele imitou também, tinha feito 10 pontos. E tem o Vitor Bueno, né? Vitor Bueno é o famoso chuta-chuta, mas ele caiu bastante de produção no Cartola nas últimas rodadas. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A rodada, cara, tem o PP, Zarate, ok. Eu vou mostrar pra vocês o segmento de desarme, mas assim, você que tá querendo de Cauli, a rodada do Cauli não era aquela anterior, eu acho que era essa, tá? Porque o Cauli joga contra o América, precisa ganhar, e o América cede. Na questão de tomar gol, né? O América cede bastante. E o Bahia joga em contra-ataque. Então, assim, se acontecer aquele tiroteio igual foi com o Goiás, sabe? Ou o Corinthians, né? Se você vê, tem uma coisa padrão aqui quando o Mikau limita. Normalmente são times que atacam muito o Bahia tem campo pra jogar em contra-ataque. O contra-ataque do Bahia é fatal. Quando ele tem que propor, que é jogando em casa, o que aconteceu nos últimos jogos do Bahia, que ele perdeu pro Cuiabá, perdeu pro São Paulo agora, né? Não sei, não tô falando que eles não tentam, pô, não. Então, assim, a característica do Bahia é mais forte é contra-ataque. Então, assim, quando ele tem que propor, eles perdem muito potencial do contra-ataque fatal deles, né? Então, assim, é por isso que dá uma estagnada também, né? Então, assim, se você for... Eu acho, também sabe pra você, que a rodada pro Cauli, na verdade, é essa, não é a rodada anterior. Contra Inclusive aqui, ó. O Fortaleza foi bem também. Normalmente, os meias que enfrentam o... O América como visitante estavam indo bem, tá? Estavam participando de gols. Normalmente é tiroteio, se você for ver aqui, ó. Bastante gol, sai bastante gol. Então, assim, pra meias, tá? Você pensando em um contra-ataque, falou, pô, Bahia precisa ganhar, senão vai ser rebaixado. Cauli, né? Eu vou falar, assim, Alan Patrick, tá? Meias pra pontuar. Eu vou chegar já nos volantões já. E, cara, o Cristaldo, mesmo fazendo gol, eu não consigo confiar, tá? Ser sincero, ainda tirando aquele gol lá, eu assisti o jogo, o Grêmio jogou mal demais, cara, eu acho um jogo difícil. E o Pikachu, acho que, enfim, mas aí é muito diferencial. Eu acho que em vez de Pikachu, eu iria talvez se você quiser com alguém do Fortaleza, eu iria de Caleb, tá? Talvez eu iria de Caleb. Mas agora vamos ver o segmento de desarme, né? Dos volantões, né? Você que gosta mais de volantão, ó, estatisticamente falando, o Goiás cede muito desarme. Vila Sante, inclusive, pegou desarme demais, né? O Zarate já tinha pego, então assim, tá se comprovando, sim, que o Goiás cede muito desarme. Então, assim, se você pegar os volantões do Fortaleza, pode ser que peguem, tá? Fluminense também cede muito desarme pra volante. Olha, o Rodrigo Fernandes aqui. Eu lembro que teve um jogo, rodadas anteriores, Zarate imitou também, que quem imitou foi o Evangelista, inclusive, tá? Então tem cedimento pro Zé Rafael aqui, tem cedimento também pros volantes do Fortaleza. Zarate já vai ser meio termo, que o São Paulo deu pra Acevedo aqui. Aqui também então, cede bastante, sim, viu? Só aqui que não pegou nada. Mas vem cedendo normalmente pro primeiro volante. É meio alternado, né? Enfim, mas tem cedimento sim. Talvez se você estiver pensando em um Zarate, né? E pro Evangelista já não é tanto. Pro Evangelista não é tanto, tá? Se você for dar uma olhada aqui nos últimos jogos como visitante, o Coxa não cedeu praticamente nada pro que seria pro Evangelista, né? Em questão de desarmes. Então, assim, é o que eu comentei com vocês, né?
Cadê o Vila Sante? Ah, e aqui não tem nada de cedimento de desarme. Aqui o jogo não valeu pro Cartola, mas o que eu me lembro era um desarme também. Então assim, o Vasco cede muito pouco desarmes pra volantes, tá? Então, recapitulando no meio, né? Esqueci até do Vitor Bueno. Meia, se você quer pôr um meia pra pontuar, eu falei, não, eu quero um cara que talvez me entregue 10, mas eu sei que o risco é talvez o cara fazer um. Tem o Vitor Bueno. Tem o Cauli. Cadê o Cauli? Aqui. Tem o Alan Patrick, né? Que eu acho que o Corinthians. Se o Corinthians resolver ir no Bumba Meu Boi, igual foi com o jogo do Bahia, toma também vários gols, tá? Do Inter. Porque o Inter joga em contra-ataque muito forte. E a defesa do Corinthians é uma desgraça. O Fábio Santos, inclusive, vai se aposentar. E eu acho que meias pra pontuar isso. Agora, se você tá pensando em um volantão, Zé Rafael, acho legal. Esse cara aqui é meio termo, né? O Eric. Se você não quer ir de Vitor Bueno, talvez você pode ir de Eric. Um cara que sempre, às vezes, dá umas mitadas nos jogos meio aleatórios aí. Evangelista eu já não acho que tem cedimento pra ele na rodada. Vila Sante também não. E o meio termo também, se você quer um Zarate, você viu que é mais ou menos, né? Mas tem cedimento. E o PP é um cara meio termo, tá? O PP sempre foi um cara que ele pontuava com desarme e muita falta sofrida, né? Ele é meio que mais um Ranielli. Então, se você não quer ir de Vila Sante, você pode ir talvez de PP. Se você quer ir com o meia do Grêmio. E você não confia no Cristaldo, tá? Eu confesso que neste momento eu acho que eu vou deixar o Cauli aqui. Pela necessidade do jogo do Bahia simplesmente. Eu vou pensar. Eu não sei meu terceiro meia. Vou pensar bastante. Se eu não ponho um Zé Rafael, porque o Zé Rafael é muito forte, talvez ele tenha média básica e também potencial de fazer gol. Vai depender muito da escalação do Fluminense. Eu quero ter mais notícias, tá? Eu quero ter mais notícias da escalação do Fluminense. Se realmente vai assim, talvez eu vá de Zé Rafael. E se não confirmar um time tão reserva do Fluminense, acho que eu vou acabando de cair por causa da necessidade do Bahia ter que ganhar e vai ter contra-ataque. A América é um time muito porra louca, sabe? Vai muito pra cima também. Vai ter contra-ataque. Talvez no combo Cauli Biel, Cauli Everaldo saia gol, tá? Então eu acho interessante. Essas são as opções de meias, na minha opinião. Bem, pessoal, indo pro ataque agora, pros atacantes. Além do Endrick, né? De que assim, o Endrick tá em um momento muito bom, né? Fora que tem sim sedimento do Fluminense. O Santos foi uma desgraça a rodada passada, né? Mas foi engraçado, né? Que assim, tirando o do Caipora do Marcos Leonardo, todos os outros pontuaram bem. Literalmente, todos os atacantes pontuaram bem com média básica, né? E, cara, o Palmeiras. Vai, Flávio Lopes mitou a rodada passar contra o América. Cara, eu acho realmente que o Endrick tá, assim, um momento espetacular. Se você for ver, são 3 rodadas seguidas em casa, imitando, fora aquele jogo contra o Botafogo também, que foi bem. Contra o Flamengo, naquela derrota estranha, que derrota estranha não, naquela derrota, né, com superioridade do Flamengo, ele também teve média básica, tá, o Endrick. Então, o Endrick é a primeira unanimidade. E de resto, se vocês forem ver, ó que interessante, o Bahia cede, tirando esse incômodo aqui, mas ele também tava tomando muito gol, mas assim... você que quer confiar num Mastriani da vida tem cedimento pro Bahia. Goiás vem tomando gol, virou um salseiro, né, ultimamente. Vem tomando gol. Então, se você tá pensando em algum atacante do Fortaleza, que eu já não confio muito. Coxa sempre cedeu historicamente para centroavantes. Então, se você tá pensando em um Sacha, né, e um Borbas da vida, o problema do Sacha é isso, minutagem baixa, né, talvez ele faça um gol e depois sai, né, tiram ele. Então, sempre tem esse problema. Cara, eu não confio em nenhum atacante do Corinthians, se bem que o Romero tá fazendo gol, mas eu não confio também. Eu sou corintiano, confesso, mas eu não consigo escalar o Romero. O Santos já não tá tomando tanto gol de centroavante ultimamente, como visitante. Tomou o gol do Cano, isso é verdade, o Germancano. Tá, mas assim, se eu fosse escalar alguém do Cap seria o Canóbio, só que eu acho que ele não tá nem confirmado, porque ele não jogou a rodada passada por causa de dor, né, tá em dúvida. E um cara que meteu o gol rodada passada, isso mesmo, o Vitor Roque, você que não acompanha a rodada passada, ele meteu o gol no Cruzeiro, inclusive, ele entrou no segundo tempo, meteu o gol, e, né, o cara, assim, eu achava que ele não jogaria mais esse ano, inclusive, depois daquela lesão. Mas o problema do Vitor Roque é minutagem, eu acho que ele não consegue jogar um jogo inteiro, então, assim, cara, você bancar o Vitor Roque aqui é muito
muito mesmo, assim, uma aposta fora de série, tá? E não tem muito cedimento do Vasco pro Soares, tá? Normalmente aquele famoso cedimento é assim, ou faz o gol ou não faz nada, né? Mas óbvio, o Soares é um monstro. Se bem que eu não tô gostando ultimamente muito do desempenho dele em si, coitado, porque ele tá sendo muito afetado pelo mau desempenho do Grêmio, então ele não chega muita bola pra ele ficar, pra ele ficar chutando, né? E tem o Hulk aqui, ó. Só que assim, historicamente falando, o São Paulo também não cede muito pra atacante, cara. É a mesma coisa, né? Então, assim, a Breno Lopes imitou, cara, é clássico e assim, o Breno Lopes ter imitado aqui, você assistiu ontem o jogo do Palmeiras e América, que o Breno Lopes sozinho, sem goleiro, chutou no tobogã na mancha, você fala, cara, como que isso é possível? Isso é futebol, né? Por isso que eu falo, complicado. Mas eu acho que eu vou de Hulk. Eu vou manter o Hulk sim no meu time, porque é um cara que tá mitando muito, jogando em casa, 3 mitadas seguidas jogando em casa, se for ver. Tá certo que aqui eram times. Esses dois times cedem muito pra atacante, tava tomando muito gol. Fortaleza já nem tanto. Vinha do luto da final da Sul-Americana, né? Só que o Hulk vem engatando muita pontuação e assim, ele é jogador de cartola. Mesmo que ele não consiga fazer gol e tal, ele vai sofrer falta aqui. Ele vai chutar pro gol. Cadê a finalização? Já é meio termo aqui, né? Tem desarme também, então talvez ele pegue desarme. Talvez ele consiga fazer pontuação de média básica muito alto. Inclusive foi muito bem rodar passado com assistência contra o Flamengo, né? E o terceiro atacante que é o problema. Por quê? Tem o Paulinho, dobra Hulk Paulinho. Você que quer pôr é forte. Você que quer pôr Luizito Soares também, viu? Mas assim, o cedimento do Vasco pro Soares é a mesma coisa. Se você tá querendo ir de Soares, eu acho que é totalmente entendível, sim, porque ele é muito bom. E o Vasco talvez tenha que ir pra cima, né? Ele não é que tenha, ele tem que ir pra cima. É a mesma coisa do Goiás, né? Ele vai ter que se abrir, porque senão ele cai. Ele tem que vencer o jogo. Ou torcer pros outros resultados, né? E. Só que eu tô querendo. Eu tenho o Sacha, mas eu tô pensando em de Pedro, cara. Só que esse é o problema, né? Estatisticamente falando, historicamente falando, o Cuiabá também nunca cedeu nada pra centroavante. Nunca. Nunca cedeu nada pra centroavante. É complicado. O terceiro atacante, eu confesso que é complicado. Complicado mesmo. Eu não sei agora, eu tô em dúvida se é Pedro ou Luizito. Complicado, tá? Eu acho que. Só que o Pedro é engraçado, né? Ele tem tendo média básica. Se você tira o gol, ele teve média básica de 5 aqui também. Ele vem chutando muito pro gol. Então, Pedro está tendo a média básica. E Luizito sempre teve, só que ele está jogando. Não tá pontuando tão bem por causa do Grêmio jogando mal em si, né? Só que assim, pode ser que nesse jogo aqui o Vasco tenha que se expor mais pela necessidade de não cair, né? Ele tem que ganhar ou ficar rezando pros outros resultados, se não perder. E ele levar na última rodada pra São Januário e tentar ganhar e torcer pros outros times também. Se bem que ele tá fora da zona de rebaixamento, então ele só tem que, na teoria, fazer a parte dele e torcer contra o Bahia. Eu acho que nesse momento eu vou de Soares. Vou deixar o Soares aqui, porque eu acho que o Vasco vai ter que se expor, cara. Ser bem sério pra você. E o Cuiabá, não, o Cuiabá vai jogar fechado. Eu acho que o Flamengo ganha, tá? Acho que o Flamengo ganha. Acho que o Flamengo ganha. Vou ser bem sério, o Flamengo ganha. E eu acho que o Pedro broca. Só que talvez aqui dê mais espaço, eu não sei. Essa é a minha dúvida, tá? Meu terceiro atacante. Tenho minha dúvida, vou dar uma analisada. E só deixa só comentando, você que tá pensando em Verratti ou Everaldo, né? Esqueci, pô. Sim, tem muito sedimento do América como visitante pra centroavante, tá? Muito. Então você que tá pensando num cara pra diferenciar o Everaldo aqui. Everaldo do Bahia. Ou Biel. Ou Everaldo ou Biel, tá? Só que, enfim. E pro Verratti, o Grêmio vem tomando gol. Olha só, o Romero mitou, mas que coisa doida, né? Mas se você for ver um padrão, não vem tomando gol, mas não de centroavante especificamente, né? É mais ponta, meia, enfim. Então, assim, é que o Verratti sempre tem média básica, mas é uma opção interessante, sim. Só que eu acho que tem opções melhores, tá? E lembrei de outro cara aqui, cara. O Valência. Segmento do Corinthians aqui, assim, não valeu, né? Mas assim, foi 2 do Tassiano, um do Biel, no Cauli. Biel fez gol? Não lembro. Agora não lembro mais quem fez o gol, enfim. Cauli fez gol. 2 do Tassiano de pênalti, não lembro os outros 2 gols, não lembro. Mas o Paulinho fez gol. Que não teve gol. Mas eu acho que é tiroteio, tá? Você que tá pensando em Júnior Valência, falando em futebol, eu acho que vai ter contra-ataque. O Corinthians vai dar CD pro contra-ataque pro Valência. Eu acho que o Valência guarda um. Vou ser sincero pra você, tá? Então, relembrando, em ataque, eu acho que o meu time, por enquanto, vai ser esse. Eu acho que o meu capitão vai ser o Endrick. Eu tô em dúvida entre o Endrick e o Hulk. Vou deixar salvo aqui por enquanto, tá? Esse é meu time.
Eu vou pensar aqui se eu não vou fazer doideira de quase fechar o time inteiro. Depende muito da notícia. Se eu não for fazer isso, talvez também. Aqui eu também tenho dúvida se não põe um Zé Rafael às vezes, tá? Tenho essa dúvida. Eu sei que é muito Palmeiras, só que assim, se tiver realmente a notícia do time full Mega Blaster reserva do Fluminense, aí realmente muda muito o cenário, tá? E sinceramente tem que arriscar também, né? Tá acabando o campeonato, pessoal. Faltam 2 rodadas, tá? Vou deixar por enquanto aqui, só vou salvar com o Zé Rafael, mas assim, vocês sabem que a minha dúvida entre Zé Rafael e o Cauli, tá? E você que quer diferenciar, eu vou falar as variações eu vou fazer umas variações aqui pra você, cara. Por exemplo, cara, às vezes você não quer ir de Suárez e, putz, eu sei que é meio loucura você não ir de Hulk, você podia talvez ir de Paulinho e Pedro, também um ataque forte. Pedro com Hulk, um ataque mais doido, estatístico também. Cara, o próprio Cebolinha é um cara que vinha muito bem, até óbvio, no jogo difícil, mas o Cebolinha tem média básica. Everaldo também pode ser variações para você diferenciar. Em vez do Capixaba, você pode ir também com o próprio Ayrton Lucas se for jogar, né? Então eu acho que tem várias variações que você pode fazer. Você pode pegar do que a gente comentou no vídeo aqui e misturar. O Sacha também tem sedimento, eu acho que ele vai fazer um gol, só que o problema é que ele estaciona sempre em 9 e dá ruim, né? Dá ruim. E o próprio Bruno Rodrigues aqui pode ser que vá bem, tá? Ele é melhor como visitante, o Cruzeiro, do que mandante, você sabe disso, né? E o Botafogo vem tomando muito gol mesmo. Chiquinho Soares, eu não consigo recomendar ninguém do Botafogo, tá? Vocês perdoem, mas é mais pela fase bizarra que o Botafogo tá vivendo, tá? Pessoal, nesse momento esse é meu time. Eu vou montar um banco aqui só pra... Vou pôr o Cebolinha, Alan Patrick. Luan não vai jogar, eu acho. Não sei por que tá confirmado aqui. Da Ortiz. No lateral, reserva, a gente põe... Cara, eu vou deixar o Pacheco. E no gol a gente deixa aqui o Everson, tá? Nesse momento esse aqui é o time. É o que eu comentei com vocês. Tenho dúvida no meu meia. No terceiro meia, no Soares também. Se eu vou de Soares ou vou de Pedro. Tá, eu acho que a zaga... Eu acho que eu não vou mexer. Talvez aqui só. Mas eu não gostaria de... se bem que dá pra fazer time tiro curto assim, na última rodada, enfim. Eu não costumo fazer isso, mas essa rodada é propensa se realmente confirmar time inteiro reserva do Fluminense, tá? Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. E boa rodada, pessoal. Valeu.